Olá, seja bem-vindo ao podcast Lições para a Vida. Toda quinta-feira, às 20 horas, um novo episódio para você. Essa é a série Heroínas Improváveis. Vamos estudar mulheres da Bíblia que fazem parte da genealogia de Jesus Cristo. São elas: Tamar, Raabe, Batseba, Ruth e Maria. Nos acompanhe nessa viagem rumo à graça maravilhosa de Deus. Olá, seja bem-vindo ao podcast Lições para a Vida. Estamos na série muito especial, As Heroínas Improváveis, mulheres que apareceram na genealogia de Jesus e fizeram grande diferença, passando aí para um rol de pessoas especiais. Na semana passada nós estudamos sobre Tamar e esta semana a personagem será Raabe. E eu tenho aqui mais uma vez comigo para conversarmos sobre este tema, sobre este assunto, pastor Leandro Santos. Pastor Leandro, seja bem-vindo e Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudarmos mais uma personagem, mais uma heroína. E hoje vai ser muito legal, uma heroína que tem sido bastante estudada. Realmente essa era improvável, mas tornou-se algo provável, alguém provável pela graça de Deus. Então, continua conosco, nós iremos falar um pouquinho inicialmente sobre os contextos da chegada do povo de Israel com a morte de Moisés a caminho da terra prometida, sob a liderança de Josué, o envio dos espias, o encontro com Raabe e como esta mulher, e o que ela fez para que ela pudesse ser uma pessoa tão especial, entrando aí no rol das heroínas improváveis. Então fica conosco, nos acompanha, um forte abraço. Iniciamos aqui o nosso primeiro bloco e nada melhor do que começar com uma oração feita pelo nosso amigo pastor Leandro. Ora conosco. Oremos. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Vamos estudar sobre a vida de Raabe, que a vida dessa mulher possa trazer para nós, Senhor, algumas orientações e possa também nos inspirar, Senhor, a necessidade de buscarmos a Tua graça. Nós pedimos a iluminação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui relembrando a você que o contexto da história de Raabe está inserido no contexto da transição da liderança de Josué em relação à liderança de Moisés. Moisés morreu, inclusive fizemos uma série sobre a vida de Moisés, falamos sobre essa situação. Quando Moisés morreu, ele passou então o bastão para Josué. E Josué agora teria que cumprir os propósitos de Deus e levar o povo até a Canaã. E quando eles começam essa caminhada, para mais próximo da terra prometida, eles têm ali uma espécie de novo Mar Vermelho, atravessando o Jordão. Mas para chegar à terra prometida, eles teriam que passar pelo meio de um grupo que era um grupo assim bem forte, falando em relação à guerra, em relação à batalha, que era o povo da cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade preparada para enfrentar tudo que fosse necessário naqueles dias. E nós temos, então, espias sendo enviados. Espias eram homens que foram enviados, escolhidos a dedo, e enviados até Jericó para conhecer a situação e depois retornar e contar o que tinham visto e como tinham passado e quais eram os pontos fortes e os pontos fracos de Jericó. E então aparece essa ancestral inesperada na história que é Raabe. Raabe é mencionada 8 vezes na Bíblia e 5 delas é a expressão a prostituta Raabe, Existe já uma qualificação em relação a ela.
seria difícil imaginar que uma prostituta cananita, né, que era do povo não judeu, ela era pagã, moradora de Jericó, se tornaria membro do povo de Deus e ancestral do Messias, como a gente está falando durante essa série, e foi exatamente isso que aconteceu. Raabe, ela teve contato com os espiões israelitas por volta do ano de 1405 a.C., no fim dos 40 anos de peregrinação do povo de Deus, rumo assim a Canaã. Então a Raabe, pastor André, ela ao longo dessas 4 décadas ouviu falar sobre o poder de Deus, né, o poder do Deus Yahvé, o Deus dos israelitas, e como ele trouxe juízo sobre as nações pagãs, né, as nações, principalmente as nações egípcias. Raabe ouviu falar sobre as 10 pragas. A Raabe também ouviu falar como Deus abriu o Mar Vermelho e fez com que o exército de Faraó com seus cavalos se afogassem ali. E toda aquela notícia, todas aquelas informações das manifestações poderosas do Deus do Israel causaram profundo impacto na mente dessa prostituta. Mesmo em pecado, a sua mente estava sensível à influência do Espírito Santo e ela reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Quando os espias chegaram, ela estava bastante sensível a até mesmo poder ajudá-los, porque ela estava sensível ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Agora, pastor Leandro, trazendo para os nossos dias, a gente pode pensar em relação à história de Raabe, nessa primeira parte, sobre os rótulos. Nós somos fáceis, né, de rotular as pessoas, pelo que elas fazem, pelo que elas representam. Se ela pensa diferente de mim, ou se ela tem um comportamento diferente de mim, ou um comportamento reprovável, no caso aqui de Raabe, uma prostituta, então a gente já rotula, aquela pessoa não presta, não serve, e é exatamente isso que acontece também nos dias de hoje. Talvez você, por um erro que cometeu no passado, por algo que fez, já foi rotulado várias vezes, já falaram mal de você, mas saiba que sempre que fizerem isso com você, existe alguém que não te rotula, que te julga pelo que você fez ou pelo que você faz, e está disposto a te amar, cuidar de você e ser para você o que ninguém é capaz de ser. No livro de Samuel, lá é mencionado, no contexto de Samuel indo a Davi para ungir o rei, ali é uma expressão de Deus, né? Deus diz a Samuel: Samuel, não atente para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Essa expressão bíblica ela se aplica muito bem na experiência de Raabe, né? Na visão humana, Raabe era desprezível. Na visão humana, Raabe era simplesmente uma prostituta, era uma mulher perdida. Mas na visão divina, era uma mulher que estava sendo ali sensível à voz do Espírito Santo, uma mulher que seria a ancestral de Jesus Cristo, o Salvador. Então, por mais que o homem veja o exterior, Deus ele vê teu coração. Então, ouvinte, se você tem se sentido muitas vezes desprezado, se você tem sido muitas vezes colocado à margem da sociedade, Deus vê o teu coração e há salvação para você, a redenção para você, assim como houve para Raabe. Estamos no segundo bloco e neste bloco vamos falar um pouco sobre quando Raabe escondeu os espias em sua casa. E ali os homens pousaram naquela casa e ali as pessoas ficaram sabendo, o povo de Jericó ficou sabendo que aqueles homens, os espias, estavam na casa de Raabe. E foram até ela então perguntar sobre isso. O texto bíblico diz assim: mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e de após eles depressa, para que os alcanceis. Pastor Leandro, nós temos aqui uma espécie de dilema, né? Dilema moral, em que Raabe é confrontada e ela naquele momento mente. Ela mente para o enviado do rei ali de Jericó, né, do governante do rei em Jericó, pergunta sobre os homens e ela meio que faz ali uma jogada, né, e mente para aquele homem. Pastor Leandro, e agora?
pode mentir ou não? Então, algumas pessoas perguntam assim, Deus validou a mentira de Raabe? Porque quando a gente olha lá em Hebreus, ela está incluída, né, na galeria da fé. Deus coloca ali, inspira, colocá-la ali naquela galeria como uma mulher que teve fé no Senhor. Mas quando a gente vai olhar a sua história, percebe que a fé dela, ou pelo menos parece demonstrar através de uma mentira. Então, Deus valida a mentira? Claro que não. Deus não validou a mentira. Na verdade, Deus, ele, vamos dizer assim, ele tolerou, por ser ela uma pagã, né, por ser ela uma pessoa que não tinha o conhecimento total do verdadeiro Deus, e ela agiu como qualquer outra pessoa pagã agiria, né, como qualquer outra pessoa, vamos dizer assim, pecadora agiria. Então, essa era a maneira que ela usou para proteger aqueles espias, mentindo. Deus não aprovou a mentira, mas, na verdade, o que Deus aprovou foi a fé. Eu percebo nessa história, pastor André, uma importante lição, né? Deus, ele não justifica os fins por causa dos meios, né? Mas Deus, ele, por misericórdia, né, ele tolera e ele acaba aceitando diante da cultura que nós estamos inseridos. Foi o que aconteceu com Raabe. Deus ali tolerou e usou aquela fé dela para poder salvá-la e toda a sua família. Já a Raabe agiu de acordo com o conhecimento que ela possuía, né? Sim. Com os pressupostos de vida que ela conhecia. Ela foi coerente. E nessa coerência dela, né, ela mentiu para salvar alguém. Não foi simplesmente uma mentira branca. Mas a Bíblia classificou como uma mulher de fé. Mais explicações nós teremos realmente no céu, quando estivermos ali, frente a frente com Raabe, com tudo aquilo ali, e conhecermos um pouco mais. Mas, de fato, o que nós precisamos saber é isso, que ela agiu de acordo com as suas concepções, e o texto bíblico diz que logo depois que os homens foram embora, ela desceu com uma corda, né, com um linho, aqueles homens, né, fazendo com que eles fossem embora, escapassem daquela situação, e até hoje aquele fio de linho, aquela corda é tratado como um símbolo da graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles homens. Sobre ainda esse aspecto da mentira, só lembrar de um episódio que a Bíblia retrata, que é a experiência da mãe de Moisés. Né? Havia uma lei, um decreto que deveria matar todas as crianças, jogar todas as crianças no Nilo, mas a mãe de Moisés, ela esconde o seu filho. Então, ou seja, ela usou, de uma certa forma, de uma mentira, porque ela escondeu o seu filho para que o filho não fosse assassinado, não fosse morto. Então, Deus usou aquela atitude da mãe para poder poupar e ali manter o grande libertador do povo de Israel. Então, Deus, ele tolera diante da cultura e vê a intenção, né, do coração. Raabe teve uma boa intenção. A intenção dela era salvar aqueles espias, porque ela sabia que aqueles homens pertenciam ao povo do verdadeiro Deus. E como você já falou, pastor Leandro, naquele momento Raabe reconhece, né, Deus também como o Deus dela, né? A história de Raabe, ela não termina com a tomada de Jericó, porque logo depois daquilo, com a ajuda de Raabe, o povo volta, né, o povo de Israel, os espias voltam, o povo de Israel vão até Jericó, travam ali, nem travam a batalha na verdade, né? Eles tocam as trombetas e vemos o poder de Deus agindo pelo povo. Então Raabe, ela foi uma mulher super importante. E a decisão que ela tomou, apesar de ser quem ela era, ela escolheu no momento certo fazer a coisa certa. Por isso, não importa onde você foi, não importa onde você está, quão distante você navegou para distante de Deus, quão longe você foi, importa é que se você tiver o desejo de retornar aos braços do Pai, se você tiver vontade de fazer o que Deus quer, Ele vai agir, vai transformar e vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Muito bem, nós estamos então no terceiro bloco e foi muito bom poder falar sobre a vida de Raabe, sobre o momento em que ela esteve com os espias. Nós vamos falar agora sobre a redenção de Raabe. É uma pergunta para a gente pensar, o que teria acontecido, ou o que teria feito com que Raabe deixasse a prostituição e se casasse com um importante membro da família de Judá e se tornasse um ancestral do Messias. Então o que fez Raabe
deixar a sua vida de meretriz. Um texto bastante conhecido, o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 31, diz assim, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. O texto de Hebreus diz assim, foi pela fé no Deus de Israel, o Deus verdadeiro, que fez com que então Raabe mudasse aquela vida de prostituição, deixasse aquela vida promíscua para se tornar uma filha de Deus. Essa parte da Bíblia nos ensina que a salvação ela é pela graça e vem pela fé. Então é pela fé. Agora, é importante também entender que não é uma fé teórica, né, mas uma fé prática. Raabe creu no Senhor e ela então partiu para a ação e Deus transformou a sua vida. É importante lembrar que Raabe, ela é filha de Salmão, né? Salmão gerou de Raabe, né? Esposo dela. Salmão gerou de Raabe Boaz, e este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé, e de Jessé veio então Davi, e dessa descendência de Davi nasceu Jesus, o Messias prometido. Raabe tinha ancestrais e teve seus descendentes. Quando Raabe fez o que fez, lutou para que o povo de Deus fosse vencedor, colocou-se no meio, até poderia naquela situação ser pega naquele momento e ser morta pelo povo de Jericó, mas ela pela fé prosseguiu e persistiu. Lembrando que quando Raabe fez isso, ela passou a ser ancestral de Jesus, mas os seus ancestrais também passaram a ser ancestrais de Jesus. Quando fazemos o que é certo, quando aceitamos a graça de Deus, nós abençoamos muita gente, até mesmo quem veio antes de nós e os que virão depois de nós. Eu me lembro que eu e minha mãe fomos os primeiros batizados na igreja adventista. E quantas pessoas da nossa família hoje são adventistas e quantos são abençoados por nós, porque nós escolhemos aceitar a Cristo. Quando aceitamos a graça de Deus em nossa vida, assim como fez Raabe, nós não sabemos o limite da graça que podemos derramar também sobre outras pessoas. Raabe foi abençoada, mas também abençoou muito a outras pessoas. E essa redenção de Raabe é uma redenção enorme, né? Tem aqui um trecho, diz assim, se houver possibilidade de mudança de vida para uma pagã e prostituta, certamente há possibilidade para cada pessoa que crê em Deus e a Ele se entrega como fez Raabe. Ela fez tudo isso através da fé. E a Bíblia diz que a fé remove montanhas. Para Raabe, significou a remoção de seus muitos pecados, dentre os quais a promiscuidade e a mentira. E agora uma nova oportunidade para começar uma vida nova. Não fique olhando para trás quem você era, o que fez. Olhe para a frente e pela fé remova montanhas. A fé em Deus, no seu poder, mudou completamente a vida daquela cananita pagã e prostituta. Isso mesmo pode acontecer com cada um de nós. Isso mesmo pode acontecer conosco, na luta contra os nossos defeitos de caráter. O lema de Raabe bem poderia ser, né, pastor André? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu e você também podemos no Senhor, que a redenção de Cristo possa também vir sobre nós e que a nossa descendência possa ser transformada e abençoada, porque pela fé nós aceitamos o Salvador. Este foi o podcast de hoje, Lições para a Vida, as heroínas improváveis. Próxima semana iremos trabalhar sobre a personagem Ruth, uma personagem também muito importante. Então, muito obrigado por ter ouvido nosso podcast e até o próximo. Deus te abençoe. Essa é a série Heroínas Improváveis. Semana que vem, a nossa série continua. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Não esquece de compartilhar com seus amigos e até a próxima.